Oi, pessoal, sou eu aqui de novo, Lauro. A gente vai falar, dando continuidade ao nosso curso de R, a gente vai entrar um pouco na parte de estruturas de controle hoje, e a gente vai passar por alguns códigos usando o R, então, para fazer os loops, né, o for, while, o repeat. A gente vai passar também por objetos do R, que são fundamentais para a gente poder fazer as iterações. Vamos começar de uma vez, né? Vamos ser efetivo aqui. Vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? E a gente vai abordar, então, aqui o dia um propriamente dito, né? O vídeo anterior a gente falou um pouco sobre introdução, mas dessa vez a gente já vai entrar na guerra. Vamos lá. Então, basicamente, tem uma parte inicial aqui, gente, que eu vou deixar para vocês pararem o vídeo, lerem e fazerem o download do R e do RStudio. Qual que é a lógica, né? A lógica que a gente vai usar é o seguinte: o R, ele é tipo o motor que faz funcionar o RStudio. E o RStudio é só a interface para a gente poder colocar as linhas de comando, e é uma interface gráfica um pouco mais amigável do que o R. Então, vocês podem parar o vídeo, né, e seguir todos esses passos aqui para realmente fazer o teste, para ver se realmente funciona, né, se o RStudio funciona. Eu fiz esse procedimento, e à medida que eu desinstalei o R da minha máquina, instalei de novo e fui fazendo passo a passo, para garantir que esse passo a passo ele realmente é sólido e funciona. Então, aqui a parte do RStudio. Então, de novo, né, vocês podem pausar o vídeo e ir executando cada uma dessas etapas. Aqui um pouco sobre a história do R, fala que o R, na verdade, ele vem do S, né, que foi um outro software que foi desenvolvido aqui na Bell Laboratories por John Chambers. Então, um pouco sobre a história do R, né, e como que ele nasceu com essa filosofia realmente de compartilhamento e essa lógica de software livre. Talvez também, não vou entrar muito em detalhe aqui, se vocês quiserem parar e ler o vídeo de novo, ler esse tipo de material, vamos direto ao ponto, né? Sobre a ajuda, esse aqui eu acho que é importante a gente detalhar um pouco mais, que é o seguinte: muitas vezes, na ciência de dados, e principalmente usando o R, a gente sabe que o conhecimento nosso é limitado. Então, a gente precisa, normalmente, vai aparecer um pacote novo, uma função nova, e a gente tem que ter acesso a como usar aquela função. Então, muitas vezes, até às vezes aqui no curso, fazendo um exercício com vocês talvez vão ter a impressão de que, não, a tal coisa, não lembro muito bem. Então, se você não lembra muito bem, esse aqui é o código que você vai colocar. Você vai colocar a interrogação e o nome da função que você tem dúvida. E aí ele vai mostrar para vocês tudo sobre aquela função e como que a gente pode usar aquela função da maneira correta. Uma outra fonte muito boa da minha experiência, né, que é o Stack Overflow. Então, eu acho que o Stack Overflow é o site que tem dúvidas de várias linguagens de programação, é uma comunidade, é bastante bacana. E lá tem muitas das dúvidas do R, elas elas são resolvidas através do Stack Overflow. Também a gente tem o GitHub, né? No GitHub a gente tem as pessoas que estão desenvolvendo pacotes, às vezes colaborativamente, elas geram um arquivo que chama de README. Esse arquivo é um arquivo TXT, normalmente, todo o detalhamento do pacote que foi desenvolvido, para que ele serve. É uma fonte interessante, principalmente se você quer aprofundar um pouco mais, e se você está desenvolvendo pacotes, tá? Uma outra óbvia, né, é o Google, mas é interessante pesquisar em inglês, colocar termos de pesquisa em inglês, isso vai ajudar porque ele acha mais facilmente coisas interessantes se você coloca em inglês. Mesmo no Stack Overflow, dúvidas lá estão em inglês. Então, se você coloca em inglês, talvez o Google vai apontar para o Stack Overflow num comentário um pouco melhor. Então, saber inglês, gente, é lógico, né? Chovendo molhado falar que é importante, né? Mas é isso aí, vamos lá. Então, hoje a gente vai abordar esses todos os tipos esses 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 tipos de objeto no R. A gente precisa lidar com esses objetos porque eles armazenam os dados. E os dados são a estrela, né, da ciência de dados.
Então, a gente vai falar um pouco sobre vetores, sobre matrizes, sobre data frame, ou data frames, né? Sobre listas, sobre funções. Então, os vetores, eles são um conjunto, assim, falar um pouco teórico aqui, já já a gente vai para o R e vocês vão ver na prática aqui como que é isso, né? Mas os vetores, eles são a sequência de valores numéricos, ou de caracteres, então, ou de booleanos. Então, a gente consegue colocar no vetor uma sequência de números. Por exemplo, eu estou fazendo uma lista de supermercados, só que eu estou colocando ali só o nome dos produtos. Se eu coloco só o nome dos produtos, leite, ovos, pão, se eu coloco esse tipo de coisa, então eu posso armazenar esses dados em um vetor, porque todos eles são do tipo caracteres, né? São strings, né? Ou são textos. Uma lista aqui com os números da Mega Sena. Se eu coloco os números da Mega Sena, então eu posso colocar aqueles seis fatídicos, né? E é um vetor de numéricos. Então, eu posso armazenar os dados dessa maneira, usando vetores. A gente também tem as matrizes, que são, na verdade, vetores colados, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, se eu quero saber os resultados dos últimos 100 resultados da Mega Sena, então eu posso emendar todos os vetores de resultados e criar uma matriz, né, com linhas e colunas. Esse aqui é o conceito. E eu tenho aqui data frames. Os data frames, eles são dados, são parecidos com matrizes, só que cada coluna não precisa necessariamente ser numérica, né? A matriz tem essa restrição. Normalmente os valores lá dentro são numéricos, são texto, então eles são de um tipo, de mesmo tipo, né? E no data frame, não. Cada coluna pode ter um dado diferente. E o que possibilita o data frame ter essa característica de ter cada coluna ou cada linha com um determinado tipo de variável? Que é um tipo bastante básico, né, um objeto bastante básico do R, e o que ele faz basicamente ele tem a habilidade de colocar dentro dele qualquer coisa. Como assim, né? A gente vai ver mais tarde qual que como fazer essa execução usando o RStudio, mas basicamente o que tem na lista? A lista pode ter numéricos, caracteres, pode ter matrizes, pode ter data frames, pode ter outras listas. Então, é um tipo bastante complexo e bastante flexível, mas que a gente vai lidar com eles numa boa, e é um tipo bastante importante usado no R, praticamente em todos os pacotes. E a gente também tem as funções, né? As funções, então, você cria uma função, por exemplo, eu quero saber o menor valor de uma lista. Eu posso criar uma função min, né? Vamos supor, mínimo. A função e construo. O R, ele já tem algumas funções pré-programadas, mas a gente pode criar novas funções com bastante facilidade, né? Para quem veio de uma base de Excel, por exemplo, a gente sabe que tem um monte de funções financeiras, estatísticas, matemáticas, dentro do Excel. A ideia é que você possa criar novas funções, né? Usando o R, você cria novas funções, com aquele mesmo conceito lá do Excel, né? Você escreve o nome da função e coloca entre parênteses os parâmetros. Vamos ver que na verdade, é bastante parecida essa parte. É lógico, né? Em outras linguagens de programação também tem exatamente a mesma lógica. Mas eu dei o exemplo do Excel para poder ficar talvez mais popular, né? Mais pessoas conhecem Excel. Então, vamos lá. Vamos criar, então, agora, vamos para a prática, né? Vamos criar, então, vetores usando o R. Vou passar esse código aqui, eu vou abrir agora o RStudio para a gente já cair para dentro. Então, vamos lá. Diminuir aqui um pouco o zoom para a gente poder ter uma visão geral do... Vamos lá. A gente vai escrever aqui na parte de console, eu estou aqui no RStudio, né? Então, a gente vai escrever aqui no console dele, no console, né? Igual o pessoal gosta de falar. A gente vai escrever aqui um pouco sobre esses códigos. Vamos lá. Vamos criar um vetor aqui, o vetor vai chamar notas. O símbolo de atribuição no R é realmente uma atribuição, né? Eu estou falando, por exemplo, que o 2 eu estou jogando 2 dentro do notas, então naquele espaço de memória que eu designei com esse nome, ele vai receber esse valor, então se eu escrevo notas, ele vai retornar 2. Bacana, né?
Agora vamos criar o exemplo, um vetor. Vamos escrever um vetor aqui, notas, eu vou sobrescrever o valor, né, notas, vou atribuir o vetor, então para criar um vetor a gente vai concatenar alguns números, então eu vou usar o 2, coloco vírgula, o 5, então eu vou colocar os parâmetros da função C, né, que cria o vetor, eu vou colocar os parâmetros entre vírgulas. Eu coloco lá 10, coloco 20, eu coloco o 50 e coloco o 100. Bacana. Uma vírgula aqui a mais, se eu não rodar isso vai dar pau. Então vamos rodar do jeito certo. Beleza. Então eu tenho esse vetor. Se eu mando exibir esse vetor, então ele vai mostrar ali todos os valores. E aqui a gente vê esse número 1, né? Colocar esse número 1 aqui quer dizer que essa primeira posição é a posição 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um vetor de 6 posições. Como que eu faço para saber se esse vetor tem 6 posições? Usar a função pré-programada do R, length. Você vê que já aparece aqui os valores. Então, a gente pode usar, para não ter que decorar tudo como é que escreve, né? Então, a gente pode usar aquele texto. Então, o comprimento desse vetor, né, o length desse vetor, 6. Bacana, mas tem outras funções. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um vetor de resposta, por exemplo, que resume essa função. O vetor de resposta, eu posso criar igual está aqui, gente. Vou copiar e colar, para andar um pouco mais rápido, né, lógico. Então, eu joguei ali o vetor, vou jogar aqui as outras. Estou mostrando aqui outras funções, como que elas funcionam, né? Então, tem o length, que é o comprimento. Eu tenho o max, que vai pegar o maior valor. Eu tenho o min, que ele vai pegar a menor nota. Eu tenho a soma das notas. Qual foi a soma das notas? Eu tenho um min, que vai ser aqui a média das notas. Então, vamos ver o que ele exibe. Então, se eu escrevo o resp, né, que é o nome do vetor que eu acabei de criar, ele atribui, então, aqui cada um desses valores. Então, é isso, gente. Vamos lá. Vou passar agora por mais um item para a gente ver aqui. Vamos lá, vou aumentar o zoom novamente. Para ficar mais claro, vou colocar até na tela inteira, que eu acho que talvez fique até melhor. Então, vamos continuar com os vetores. Então, basicamente, na declaração de vetores, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso usar uma sequência. O que é uma sequência? Eu posso criar, por exemplo, um vetor, ao invés de escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso colocar que eu quero os números de 1 a 6. Então, se eu coloco os 2 pontos aqui, ele faz isso para a gente. Eu também posso usar a função sec, que é uma função pré-construída do R, e para usar os números ímpares. Então, ele vai colocar de 1 até 13, começando em 1 e terminando em 13, ele vai pular 2 números, né? Então, ele vai sempre pegar os ímpares. Nós vamos construir isso tudo no R para a gente tirar a dúvida, tá, gente? Mas eu posso criar um vetor de letras, né? Então, um vetor de letras. Eu posso criar um que, mandando repetir, então, a outra função interessante é esse repeat aqui, né? Que é o rep. Então, você vai colocar, ele vai repetir 3 vezes esse vetor aqui, a gente vai já ver como é que isso funciona. Eu posso criar um outro vetor também com os pronomes, né? Vamos supor, e eu posso fazer operações com os vetores. Vamos criar isso para vocês verem como funciona na prática, né? Então, vamos lá. Fazer essa sequência, né, de 1 a 6. Então, você vê que ele funciona, né? Se eu quiser atribuir isso a um vetor, é só fazer daquela forma ali. Vou deixar isso como exercício para vocês. Se eu quiser fazer a sequência também, aqui de 1 até 13, pulando a segunda posição, então eu consigo usar a sequência. Esse daqui é bastante imediato, eu vou deixar como exercício para vocês. E vamos fazer esse repete AB aqui, que é interessante. Se a gente joga aqui, a gente mandar escrever o repete AB, tá vendo? Ele já aparece aqui também os dados que a gente acabou de criar, isso é bastante prático.
Então, ele vai repetir, tá vendo? AB uma vez, AB duas vezes, AB três vezes. Então, é bastante prático nesse sentido. E eu posso fazer operações. Então, o vetor notas, ele é esse, né? 2, 5, 10 é aquele que a gente criou lá em cima. Se a gente fizer, mostrar aqui o vetor sequência, o que vai acontecer? Um erro, porque quando eu criei o vetor inicial, ele criou de 1 a 6, mas eu não atribuí ele a nenhuma variável. Então, vamos atribuir ele a uma variável aqui, beleza? E vamos mostrar a sequência. Qual que é a sequência? De 1 a 6. Beleza, então agora, vamos fazer a operação de somar esses dois vetores, notas e o sequência. Então, vamos lá. Sec mais notas. Vai somar 1 a 1. Então, ele vai pegar o 1 mais o 2, 3. O 2 mais o 5, 7. Então, ele vai fazer isso para todos os números. Isso é bastante prático. Para a gente somar, vamos falar assim, somar, se é que é possível somar, né, caracteres, a gente pode usar a função paste, que na verdade é uma função de colar. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, deu um problema porque as letras, letras não existe, porque eu não atribuí, eu não criei a variável letras, né? Então, vamos criar ela, porque eu deixei de exercício para vocês. Né? Vamos criar a variável letras. Bacana. Vamos rodar de novo, então, setinha para cima, tá? As funções anteriores. Olha, o que ele fez aqui? Ele pegou o repete AB, então, o repete AB está na segunda posição, então, AB, 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 e ele colou isso com as letras. A letra B é segundo, a letra C terceiro, e fez assim por diante. E ele colocou aqui um espaçamento zero. Se eu não colocar essa função de espaçamento, a gente vê que ele cria naturalmente um espaço entre as duas strings. Então, da mesma forma que eu coloquei espaçamento, eu posso colocar um ponto. Ele vai criar aí a estrutura de dados usando essa lógica. A gente também pode criar números aleatórios, né, usando o R. Talvez, para a gente fazer alguns experimentos, é interessante que a gente use esses parâmetros. A função de uniformes, gerar números uniformes. Qual é a lógica dessa função? A lógica dessa função é que a gente vai conseguir colocar aqui, gerar números aleatórios, então esse R aqui é para gerar, e esse unif que descreve a distribuição. Por exemplo, para gerar números aleatórios, nesse caso, eu quero gerar 200 números, de 80 até 100. Então, se eu mostrar aqui os uniformes, ele criou essa quantidade absurda de números. Você vê, a primeira linha, esse número aqui, só voltando àquele conceito, né? Esse primeiro número, por isso está número 1 aqui. Esse aqui é o sétimo número. Então, ele escreve o vetor inteiro, mas ele vai quebrando aqui em termos de linhas. Então, ele gerou 200, porque o 199 está aqui, e o próximo é o 200. Então, ele gerou 200 números. Você vê que todos esses números aqui, eles foram gerados entre 80 e 100. Não tem nenhum número aqui menor do que 80 ou maior do que 100. Então, a distribuição de gerar esses números aleatórios, ele faz isso. Se eu gerar esse número de novo, e mandar exibir esses números, você vai ver que são números diferentes, né? É só pegar aqui o último número, ele foi 95 e agora ele foi... Para a gente travar, de alguma forma, esse experimento, a gente vai usar uma função que chama setSeed, tá? Então, se eu defino essa função com 1, 2, 3, 4, a semente, né, para gerar esse experimento aleatório, e rodo de novo a função para gerar os uniformes, e mando exibir os uniformes, então eu garanto que aí, dessa vez, ele terminou com 92, 78 e tudo mais. Se eu rodar de novo a função setSeed, definindo a semente, rodar de novo o experimento e mandar exibir, o número deu exatamente igual. Né? Então, a gente garante que os experimentos eles são controlados. Vou voltar um pouco aqui, aumentar o zoom. Então,
Basicamente, qual que é o conceito que está por trás disso? Então, eu tenho um número que eu posso gerar números aleatórios de uniformes, de binomiais, de Poisson, de normais, de exponenciais. Então, eu posso gerar esses números aleatórios para a gente poder criar experimentos ou simulações, né? Esse assunto é um pouco mais focado em estatística, e a gente deve abordar isso num curso mais para frente, mas é importante entender como que são usados, né, e construídos esse tipo de função. Então, a gente tem para gerar os números, a gente começa no R, mas também eu posso ver probabilidade, densidade, os quantis, né, assim. Então, um pouco mais estatístico, a gente vai para frente, mas só para vocês conhecerem as funções. A gente também tem funções pré-construídas no R, gerar histogramas, né? Então, eu gerei um histograma aqui dos números gerados em exponenciais. A gente vê que ele tem realmente a característica da distribuição exponencial. Vamos gerar agora vamos gerar esse histograma, né? Vamos gerar o histograma dos uniformes. Estou vendo isso do lado aqui. Então, você vê que não é exatamente uniforme entre 80 e 100, na verdade, ele variação, mas é porque é um experimento, né? Se a gente rodasse 200 mil vezes, provavelmente os números teriam uma característica um pouco mais uniforme. Da mesma maneira, também, se a gente encurtar um pouco esse range, né? Essa faixa que ele pode aqui, então a gente consegue ter uma vantagem muito boa, né? Então, quando a gente gera os gráficos, eles aparecem aqui do lado. Então, bacana. Vamos voltar aqui para a apresentação. Falar um pouco ainda sobre tipos de dados. A gente viu que lá a gente gerou basicamente números que são então, você tinha 92,78, você tinha vários valores assim. E o que acontece se a gente quiser gerar números inteiros? Então, a gente pode usar a função sample, né? Que a gente vai construir também ali no R para vocês verem, mas basicamente ele tem uma moeda, a moeda ela tem cara e coroa, e eu posso jogar uma moeda 10 vezes com reposição, que quer dizer o seguinte, pode acontecer uma outra cara de novo, né? Eu não estou impedindo que aquele reposição, então eu vou gerar os valores aleatórios para aqueles números. Um exercício interessante é criar um dado de 1 a 6 e jogar ele 10 vezes. Se você quiser parar o vídeo agora e fazer isso no R, esse é o momento, porque daqui a pouco eu vou fazer. Então, vamos lá. Diminuir o zoom aqui. Vamos criar isso no R aqui. Vamos lá. Dado, vamos criar uma função que chama dado, apagar esses anteriores. Então, para apagar tudo que está no console ou no console, você clica em Ctrl L, tá? Ele limpa a tela. Então, vamos criar lá. Dado, vamos lançar esse dado. O dado, ele tem basicamente 6 posições, não é isso? Eu posso tirar de 1 a 6. Eu posso usar aquele macete que vocês já aprenderam. Warning. Deixa eu limpar essas variáveis aqui. Talvez ele já tinha criado uma variável lá. Então, dá um outro Ctrl L. Dados. Vou colocar aqui o vetor. Vou criar um vetor que vai de 1 até 6.
um warning estranho aqui. Mas tudo bem, vamos continuar, vamos ver se o dados tem a informação que a gente queria. Ele tem a informação que a gente queria. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pode... Então, a gente gerou a informação, agora vamos girar esse dado várias vezes. Então, a gente vai usar a função sample, dado, ou dados, né, na verdade, que é o nome do nosso... Vamos jogar ela 10 vezes, com replace igual a true. Então, ele aqui é sensitivo, você vê que ele ajusta automaticamente. Então, ele jogou 10 vezes, na primeira vez deu 4, na segunda vez deu 4, na terceira vez deu 2, na quarta vez deu 5, então ele jogou o dado igual a true. Se a gente usar o sample da mesma maneira, mas colocar aqui igual a false, o que acontece? Ele vai impedir que o número que já deu dê de novo. Então, a gente tem que limitar o número de jogadas a 6. Você vê que na primeira vez deu 4. Na segunda vez podia dar todos, menos o 4. Na terceira vez podia dar todos, menos o 4 e o 2, e assim por diante. Então, esse replace tem essa função. Tá bom? Vamos continuar, então. Falando um pouco mais sobre vetores. Então, aqui tem um pouco mais sobre algumas funções. Aí tem a função sort, que é uma função de ordenação. Basicamente, a ideia dela, eu criei esse vetor aqui usando sample, né? E depois, no sort, ele vai ordenar esses valores. Então, o primeiro valor é 10, então ele coloca na primeira posição. O segundo valor é 114, ele coloca na segunda posição. O terceiro valor é 609, ele coloca na sexta posição. Então, vocês conseguem repetir isso daí usando o RStudio. Eu posso colocar também, não em ordem crescente, mas em ordem decrescente. Então, eu posso colocar esse parâmetro aqui de decreasing igual a F. O false ele entende como F, então você pode usar de maneira dinâmica isso daí, você pode trocar, colocar false, colocar F, e ele vai gerar esses mesmos. Porque decreasing igual a false quer dizer que ele não é decrescente, então ele é crescente. Então, ele funciona dessa maneira. E posso usar a função order. A função order, basicamente, ele vai pegar o índice, né, o número que está em cima. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, a gente tem essa sequência aqui do teste do vetor. Então, esses são os números. O primeiro número é o que está na sétima posição, né? Então, a gente conta sempre começando do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem aqui essa sequência. Tem uma outra função, que é o rank. E aí eu vou deixar como exercício para vocês entenderem como é que funciona o rank. A gente pode colocar, também para reforçar um conceito, pode colocar interrogação, escrever rank. E aqui do lado também, da mesma maneira que aparece o gráfico, vai aparecer aqui a descrição, né? Como que funciona o rank. Então, tem o uso, quais são os argumentos, alguns detalhes de implementação, né? Criou aquilo a partir do quê? E aqui tem exemplos, né, de como que isso pode ser feito. Beleza? Então, eu posso acessar alguns dados de vetores. Então, por exemplo, se eu vejo o que tem dentro de letters, né? Letters é uma palavra reservada dentro do R, que tem os valores das letras em minúsculo. Então, se eu escrever letras em maiúsculo, ele também aparece isso. Vamos escrever aqui, por exemplo, verem como é que funciona. Letters, então ele aparece todas as letras. Se a gente escrever... chato isso aqui, né? Depois eu vou olhar como que tira. Mas, basicamente, eu posso escrever letras em maiúsculo, né? Ele vai aparecer as letras maiúsculas.
E eu posso acessar um determinado valor, né? Então, se eu quiser acessar a quinta letra de letras, a quinta letra de letras, então eu vou colocar aqui entre colchetes, número 5, que vai mostrar para mim que a letra é. Se eu quiser entre a quinta letra e a 10ª letra, ele mostra. Então, começou no E, terminou lá no J. Que é a ideia do acesso a vetores. A gente pode acessar também de maneira diferente. A gente pode selecionar. Então, se a gente usar um vetor aqui para poder falar, eu quero a primeira letra, eu quero a quinta letra, eu quero a 10ª letra, então ele vai trazer isso para a gente. Se eu quiser tirar algumas letras dessa sequência, é só colocar um número negativo. Eu não quero a primeira letra, eu não quero a quinta letra e eu não quero a 10ª letra. Então, você vê aqui que ele não tem o A, ele não tem o E, ele não tem o J. Esse é o conceito para poder tirar alguns itens do conjunto, né, ou do seu vetor. Agora eu vou falar um exercício, vou deixar para vocês como exercício, vocês aprenderem isso. A gente vai falar sobre um contexto pequeno, né, de uma empresa, soldagem, né, um tipo de processo industrial, e nesse processo industrial ela tem 3 empresas que estão, 3 unidades que estão fazendo esse trabalho, e pode acontecer alguns tipos de erro, né, pode acontecer um erro que chama superfície irregular, uma falha, né, um defeito de qualidade. Mordedura, pode ter um outro defeito que chama poros visíveis, e assim vai. Então, o exercício que vai ficar para vocês, esse primeiro, criar um vetor para cada unidade dessa, mostrando os defeitos que aconteceram. Então, a gente vai usar o sample e usar as funções para gerar números aleatórios, para poder construir esse exercício aqui. A unidade 1, então, a gente tem que entender. A unidade 1, ela apresenta a ocorrência de todos os efeitos com a mesma probabilidade. A função que a gente vai usar para poder fazer esse trabalho. Então, a gente vai usar uma daquelas que a gente passou anteriormente para poder construir isso. A unidade 2, né, o vetor 2, ele vai apresentar aqui também vários defeitos, mas na unidade 2 eles inventaram e colocaram o mesmo valor para vários tipos de defeito. Então, vai ser um vetor que vai utilizar um mesmo número, então a gente vai usar provavelmente o repeat, né, mas vamos fazer esse exercício aí. A unidade 3, ela também inventou, só que ela usou um jeito um pouco mais sagaz para poder não ficar tão evidente que ela inventou os números. Então, ela jogava a moeda para cima e cada vez que dava cara, ela lançava 5 ocorrências para aquele defeito. Então, a gente vai criar também uma função que gera esse tipo de dado. Então, são 3 vetores, basicamente, que a gente vai criar, associado a esses defeitos aqui, tá bom? Esse aqui é o exercício. E depois disso, a gente vai criar um vetor que consolida as informações das 3 unidades. Basicamente, eu vou somar esses 3 vetores para poder ter uma visão geral da companhia ou da empresa, né? A soma dos defeitos que acontecem de cada tipo. E a gente vai calcular, criar um terceiro vetor, que ele tem a probabilidade da ocorrência do defeito, né, que na verdade eu vou pegar o número de defeitos que acontece e dividir pelos defeitos que aconteceram naquela unidade, e a gente, a partir disso, vai criar um vetor das probabilidades, e a gente quer mostrar quais que são os problemas, né, os defeitos de fabricação que acontecem. Qual desses problemas que estão apresentados aqui, né, quais deles são os problemas que representam 80% dos nossos dados. Se você quiser fazer uma pausa agora, logo em seguida eu já vou apresentar o exercício, então é importante, muito importante, que o exercício seja feito, porque programação você só aprende fazendo, realmente. Então, pause o vídeo agora e a gente vai continuar a mostrar os exercícios. Então, a resposta é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir realmente uma semente, para a gente garantir que o valor encontrado no final seja igual para todas as pessoas que fizeram o exercício. Então, a ideia é a seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é criar
tipos, defeitos, né, ou qualquer nome que você quiser dar, para um vetor que tem todos os defeitos possíveis. E vou calcular o tamanho desse vetor, porque esse tamanho eu vou usar para não se acrescentar, né, se aparecer um defeito aqui a mais, se eu quisesse colocar um defeito aqui a mais, então ele já atualiza esse vetor tamanho. E o tamanho, ele vai usar a função length, que vocês viram anteriormente, em cima desse vetor que a gente acabou de criar. Então, para a gente pegar valores que têm característica uniforme, né, dos tipos de defeito, vão ser valores de 5 a 30, a gente vai gerar esse tamanho de vetor, e no replace aqui, a gente vai colocar o true. A gente não precisa escrever o replace, porque se a gente coloca os parâmetros na ordem, ele já gera esse vetor. Na unidade 2, a gente vai usar a função rep, e na unidade 3, a gente vai usar uma binomial, né? Depois também fica como exercício vocês lembrarem como funciona a binomial e como é possível gerar esses fatores, né? Porque é uma moeda honesta, né? Então, pode dar cara ou coroa. Então, para a gente criar um vetor que soma isso tudo, a gente vai criar um vetor todas, e vou pegar cada um desses parâmetros e vou somar. Então, se a gente criar um outro vetor, que é o percentual de todas, né, que é cada um desses parâmetros, a gente vai pegar o todas e dividir pela soma total. Então, a gente vai ter um percentual. A gente pode ordenar esse percentual e calcular a soma, por exemplo, do 1 até a terceira, e a gente vai ver que os 3 primeiros fatores, eles são responsáveis por 54% das falhas. Então, fica fácil a gente fazer os 80% usando essa mesma lógica. A parte da ordenação, então a gente pode ordenar, né, quais são os defeitos que acontecem mais, né, nesses 3 primeiros casos. São respingos, mordeduras e inclusão de escória. Se você não definir o set seed lá no começo, o nome que vai aparecer aqui vai ser diferente. Mas a ideia é que a gente consiga replicar o experimento e realmente ter aqui os mesmos problemas. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Então, para não ficar muito extenso, a gente aborda isso daqui a pouco. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e até o próximo vídeo.